Muitas pessoas passam o Natal de forma bem tranquila, comemorando com os familiares e amigos. E é de fato uma época bem feliz. Porém, para a família Lawson, a época de Natal ficou marcada para sempre com uma tragédia horrível. Isso porque o pai da família assassinou todos os filhos e a esposa de forma brutal. E o motivo por trás disso segue desconhecido. Se quiser conhecer a história da família Lawson e saber mais detalhes sobre esse crime, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e fica até o final. Charles Lawson nasceu no dia 10 de maio de 1886. Ele foi um fazendeiro e pequeno produtor de tabaco na cidade americana de Stokes County, na Carolina do Norte. Ele nasceu em uma família simples, em uma comunidade conhecida como Leysonville. Em 1911, ele se casou com Fanny Merring, com quem ele teve 8 filhos. Porém, o terceiro filho, William, acabou falecendo por conta de uma doença, no ano de 1920. Em 1927, depois de trabalhar um tempo como meeiro é a pessoa que trabalha com agricultura no terreno de outra pessoa e reparte os rendimentos com o dono da propriedade. Ele conseguiu juntar algumas economias e comprou a sua própria fazenda, nos arredores de Brook Cove, onde ele começou uma pequena plantação de tabaco. E a família viveu bem por uns 2 anos, até que chegou aquele fatídico dia 25 de dezembro. O Charles levou toda a sua família, a esposa Fanny, com na época 35 anos de idade, e todos os seus filhos, Arthur, de 19, Mary, de 17, Carrie, de 12, Mabel, de 7, James, com 4 anos, Raymond, de 2, e Mary Lou, de apenas 4 meses. Ele levou a família até a cidade para comprar roupas novas e também para tirar uma foto em família. Um detalhe é que naquela época, tirar fotos era bem caro e os Lawson estavam longe de serem ricos. Esse fato pode indicar que houve premeditação do crime. As primeiras a serem mortas foram a Carrie e a Mabel. Ambas estavam indo à casa de seu tio quando o Charlie as surpreendeu no celeiro, então ele atirou nelas com uma espingarda. E para garantir que elas estavam realmente mortas, ele golpeou a cabeça delas com a base da arma, lembrando que eram as filhas dele. Então olha o nível de crueldade, mas enfim. Ele deixou os corpos no celeiro mesmo e seguiu em direção à casa. A esposa dele, a Fanny, foi a próxima a morrer. Ela estava na varanda e quando o Charlie a viu, ele atirou nela. E ao ouvir o som do disparo, a Mary gritou para que seus irmãos, o James e Raymond, se escondessem. O Charles então entrou na casa, atirou na Mary e em seguida encontrou e matou os outros 2 meninos. Por último, ele foi ao quarto da bebê Mary Lou e tirou a vida dela. Não vou dar muitos detalhes, mas enfim. O único sobrevivente foi o filho mais velho, o Arthur. Ele não estava em casa no momento do massacre. O Charles, ele tinha medo de que o Arthur estragasse os planos dele. Então ele mandou que o Arthur fosse a pé, junto com o seu tio Marion, até a cidade, para comprar cartuchos de espingarda, dando a desculpa de que estava sem em casa. Depois do massacre, o Charles Lawson foi até uma floresta, que ficava próxima à fazenda, e atirou em si mesmo. Os corpos da família foram encontrados todos com os braços cruzados e com rochas abaixo da cabeça, como se fosse meio para apoiar elas. E o tiro que o Charles deu em si mesmo pôde ser ouvido pelas pessoas que estavam reunidas na fazenda, as que tinham acabado de descobrir os corpos. Um policial que estava acompanhando o Arthur descobriu no meio da floresta o corpo do Charles. E ele também encontrou uma série de pegadas, o que sugeria que o Charles tinha meio que passeado na floresta antes de tirar a própria vida. Alguns dizem que as mortes foram encenadas, para parecer que o Charles tinha matado todo mundo. Uma teoria diz que o Charles teria testemunhado um incidente no crime organizado e que ele e a sua família foram mortos como queima de arquivo. Outra teoria envolve um homem com o qual o Charles teria começado uma briga. Porém, nenhuma dessas histórias parecia plausível para as autoridades, já que todas as provas indicavam um homicídio seguido de suicídio. Não se sabe o porquê exatamente o Charles teria cometido esse crime horrível, mas existem algumas teorias a respeito. Uma delas é que supostamente o Charles teria sofrido uma grave pancada na cabeça por conta de um acidente quando ele era jovem, e muitas pessoas atribuem a culpa do massacre a essa tal batida, alegando que por conta disso, o Charles teria sofrido algum tipo de traumatismo e que mais tarde o levou a matar a esposa e os filhos. Outra teoria fala de um possível incesto entre o Charles e uma das filhas. E essa teoria só veio à tona quando os autores do livro White Christmas e Bloody Christmas, traduzindo Natal Branco, Natal Sangrento, os autores Amy Bruce Jones e Troy J. Smith ouviram relatos sobre um suposto incesto
incesto entre o Charles e a filha Mary. E um dia antes desse livro ser publicado, os autores receberam o telefonema de Stella Lawson, filha de Marion, o irmão do Charlie. E na ligação, a Stella disse que sabia qual foi o estopim daquela tragédia, qual foi o motivo. Ela disse que no funeral dos Lawson, ela teria ouvido uma conversa entre as cunhadas e tias da Fanny. E ao que parece, elas estavam conversando sobre o fato da Fanny estar ciente sobre a suposta relação entre o Charles e a Mary. E outra prova, que acaba deixando essa teoria mais forte, veio a público por parte de uma amiga próxima a Mary, Ella May. Essa amiga revelou à autora do livro The Meaning of Tears, traduzindo o significado das nossas lágrimas. Ela revelou que apenas há algumas poucas semanas daquela tragédia, a Mary confessou à amiga que ela estava grávida e que o bebê era do pai dela, o Charlie. A May também contou que o Charlie e a Fanny sabiam disso. E claro, se isso tivesse ido a público, seria uma grande humilhação e vergonha para a família. Então meio que esse pode ser um grande motivo por trás da morte. Mas enfim, até hoje não se sabe o exato motivo por trás do crime. Então uma dessas teorias pode ser real ou não. Hugh Hampton, um amigo próximo à família, chegou a comentar em uma entrevista que ele tinha conhecimento sobre os graves problemas da família Lawson e que ele sabia a natureza do problema, mas que era algo muito pessoal. Então ele não quis dar mais detalhes sobre. Logo após as mortes, a fazenda foi transformada em uma atração turística pelo irmão do Charles, Marion. E milhares de pessoas dirigiam por quilômetros para conhecer a propriedade. Na década de 70, a casa da fazenda foi demolida e o assoalho foi usado para a construção de uma ponte sobre um riacho que corria pela terra dos Lawson. E algumas manchas de sangue ainda podem ser vistas na madeira ao atravessar a ponte. Não imagina que cena maravilhosa, você tá lá passando por uma ponte, aí você vê uma puta mancha de sangue, enfim, não deve ser uma cena incrível. Bom, depois de um tempo, a casa dos Lawson foi fechada para visitação. Mas isso não impediu que alguns curiosos invadissem a casa, em busca de eventos sobrenaturais. E uma grande quantidade de pessoas alegam ter visto duas crianças brincando ao redor da propriedade. Mais tarde foi descoberto por meio de fotografias que as duas crianças são os espíritos das crianças que foram mortas. Algumas pessoas alegam também que durante a noite, ao dirigirem perto de uma ponte que fica perto de onde aconteceu os crimes, uma névoa estranha cerca os veículos que passam. E o veículo simplesmente vai desligar. E uma estranha condensação de água vai aparecer nas janelas. E impressões de mãos vão aparecer. E quando o motorista consegue finalmente ligar o carro, um dos primeiros modelos de carros, de 1930, irá persegui-lo. E em pouco tempo ele vai desaparecer, tão rápido quanto apareceu. E todas essas manifestações são ligadas à família Lawson. Não, mas essa última foi bem roteiro de filme. Não pareceu? Acho que tem um participado, tem um filme, não lembro o nome do filme, mas acho que tem um filme com esse mesmo enredo de carro assombrado que aparece, mas enfim. O Charles e a sua família foram enterrados em uma vala comum, na cidade vizinha de Woodnow Cove. E todos os corpos foram enterrados em caixões separadamente, com exceção da Fanny, que foi enterrada abraçada ao corpo da Mary Lou. E por causa das restritas e rigorosas crenças da época, a vala onde os corpos foram enterrados está localizada fora do solo da igreja. Por essa razão, muitos acreditam que os espíritos da família Lawson não puderam encontrar a paz na morte. Bom, gente, esse é o caso criminal de hoje. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso. E me digam, qual vocês acham que pode ser o motivo do Charlie ter feito tudo aquilo? Ou será que não foi realmente o Charlie, como algumas teorias apontam? Bom, deixem aqui nos comentários. Já deixem um like e se inscrevam aqui no canal também. E até o próximo vídeo. Falou!